A maldição da curva da BR-381. Relatos sobrenaturais, histórias perdidas e o mistério que persiste. A história que você está prestes a ouvir não é apenas mais uma daquelas lendas urbanas contadas ao redor de uma fogueira. Ela foi registrada em boletins de ocorrência, noticiada discretamente na imprensa regional e ainda hoje é comentada por motoristas que cruzam o trecho da BR-381 entre Ipatinga e João Monlevade, em Minas Gerais. O que torna esse caso tão inquietante não é apenas o desaparecimento inexplicável de uma mulher que pediu carona em uma noite chuvosa. É o fato de que, mesmo anos depois, outros viajantes juram ter visto a mesma figura, parada no acostamento de vestido claro, com os cabelos colados no rosto pela chuva, acenando em silêncio. Ela aparece e desaparece no mesmo ponto da estrada. Sempre nas noites de quarta-feira, o primeiro registro, 2002, um caminhoneiro em Panicoera, por volta das 22h30 de uma noite chuvosa de novembro de 2002, quando Renato C., caminhoneiro há quase 15 anos, ligou desesperado para a polícia rodoviária. Federal. A voz do outro lado da linha tremia tanto que, por alguns segundos, o atendente acreditou estar lidando com um caso de acidente grave ou até um assalto em andamento. Mas a história que Renato contou ao telefone era outra. Uma que, até hoje, ressoa como um sussurro sombrio entre os veteranos da estrada. Renato dirigia pela BR-381, uma rodovia conhecida não apenas pelo tráfego intenso de cargas, mas também por seus trechos sinuosos, isolados e envoltos em floresta densa. Ele estava voltando de São Paulo com destino a Governador Valadares, transportando uma carga de peças metálicas. A chuva caía pesada, o limpador de para-brisa lutava para vencer a cortina d'água que turvava a visibilidade. À altura do quilômetro 273, uma silhueta apareceu no acostamento. Era uma mulher. Estava encharcada, tremendo, com os cabelos grudados no rosto e um vestido branco que parecia colado ao corpo pela água da chuva. Ela não fez sinal, não acenou, apenas ficou ali, imóvel, olhando para os faróis do caminhão, com uma expressão que Renato mais tarde descreveu como uma mistura de tristeza profunda e desespero mudo. Contra seu instinto, ele parou. Mais tarde, ao ser interrogado, disse: "Não sei porquê, algo me puxou", como se fosse um pedido silencioso que não dava para ignorar. Ela entrou sem dizer uma palavra, apenas balançou a cabeça em agradecimento e falou com voz baixa e rouca que gostaria de descer no próximo posto de gasolina. Mas, ao se aproximar de uma curva fechada, cerca de 8 quilômetros depois, Renato olhou para o banco do carona e ele estava vazio. Mas não apenas vazio, estava seco, impecavelmente seco, como se nunca houvesse sido tocado por alguém vindo de uma tempestade. Renato freou bruscamente. O caminhão quase deslizou. Ele desceu, correu com a lanterna em punho, gritou. Nada, nenhum sinal, nenhuma pegada na estrada molhada, nenhum som além da chuva e do vento cortante. O rádio do caminhão chiava estática. Ele tentou ligar para o posto mais próximo, mas o sinal parecia ter sumido. Foi quando decidiu chamar a polícia. Os agentes que o atenderam encontraram um homem em estado de pânico, pálido, trêmulo, com os olhos arregalados de quem viu algo que não consegue explicar. Durante o depoimento, repetia em voz baixa: "Ela estava ali, eu juro, eu vi, eu senti o frio dela." Mas o que parecia um caso isolado, talvez fruto do cansaço ou de uma alucinação, ganhou contornos mais sinistros nos dias seguintes. Segundo os relatos, uma Lendas Emergente 3, dias após o ocorrido com Renato, a central da polícia rodoviária recebeu um novo chamado. Desta vez, vindo de um motorista de ônibus interestadual que fazia a linha Belo Horizonte, Vitória. A descrição era quase idêntica.
mulher sozinha, em vestido branco, pedindo carona, perto do mesmo trecho da rodovia. Quando os passageiros acordaram, não havia mais ninguém. O motorista, um homem cético, dizia: "Pensei que fosse uma passageira qualquer que o trocador tivesse deixado subir. Mas quando a conferência dos bilhetes foi feita, ninguém soube de quem se tratava. Ela sumiu. Simples assim." Relatos semelhantes começaram a surgir em fóruns obscuros da internet e nas rodas de conversa de postos de gasolina. A dama da BR-381, como ficou conhecida, parecia surgir sempre sob a chuva sozinha, com o mesmo olhar perdido. Houve quem dissesse que ela pedia para ir ao cemitério mais próximo. Outros que apenas olhava em silêncio e chorava. Mas os detalhes sempre batiam. O vestido branco, o silêncio fúnebre e o desaparecimento inexplicável pouco depois. Investigação e o passado escondido curiosos e paranormais começaram a investigar. Um grupo de pesquisadores de fenômenos inexplicáveis, liderados por um ex-policial chamado Silvio Granja, passou a visitar o trecho regularmente. Eles cruzaram arquivos policiais antigos e descobriram algo perturbador. Em 1986, exatamente no quilômetro 273, havia ocorrido um acidente terrível. Um carro capotou após derrapar na pista molhada. Dentro dele estavam 3 pessoas, um homem e 2 mulheres. Todos morreram no local. O caso foi arquivado como fatalidade comum, mas fotos da perícia revelavam algo inquietante. Uma das mulheres vestia um vestido branco. Seu nome era Lúcia Helena de Moura, 26 anos. No boletim de ocorrência, uma nota manuscrita indicava que o corpo foi encontrado com as mãos em posição de súplica e os olhos abertos, como se suplicasse por ajuda nos segundos finais. Segundo parentes, Lúcia estava a caminho de um casamento do qual não queria participar. Havia rompido com o noivo poucos dias antes e estava indo embora da cidade. Era uma noite chuvosa. Ela nunca chegou ao destino. Renato novamente. 6 meses após o primeiro encontro, Renato C. teve uma recaída. Começou a ter pesadelos com a mulher, de branco. Sonhava que ela aparecia na beira da estrada com o vestido colado ao corpo, apontando para ele. No sonho, ela não falava, mas sua boca se abria em um grito silencioso. Renato passou a evitar o trecho da BR-381. Mudou de rota. Trocou de empresa. Mas em 2004, num desvio inesperado, foi obrigado a passar pelo quilômetro 273. Era uma tarde nublada, não chovia. Ele passou reto, olhando apenas para a estrada à frente. Mas, pelo espelho retrovisor, viu, por uma fração de segundo, uma mulher de vestido branco, imóvel na beira da pista. Ele não parou, mas ao chegar no próximo posto, desmaiou. O relato voltou aos jornais. A lenda cresceu e novos registros começaram a surgir. Outros testemunhos, novas camadas, caminhoneiros, taxistas, motoristas de aplicativo. Todos, em algum momento, relataram visões ou interações com a mulher de branco. Alguns diziam sentir um frio inexplicável dentro do veículo. Outros escutavam batidas na lataria, sem origem aparente. Houve casos em que uma sombra branca cruzava repentinamente a estrada, causando acidentes. Em 2009, uma câmera de segurança de um posto registrou o que muitos chamam de prova irrefutável. Às 23h47, uma figura feminina aparece na beira da pista, caminha alguns passos e desaparece em pleno ar. A gravação circulou na internet, foi analisada por técnicos e, embora muitos alegassem tratar-se de edição, nunca foi desmentida oficialmente. O enigma persistiu. Trecho do quilômetro 273 da BR-381 passou a ser evitado por motoristas supersticiosos. Placas improvisadas com inscrições como "Cuidado, ponto de aparição", foram vistas no acostamento, até serem removidas pela PRF. Até hoje,
Há registros esporádicos, principalmente em noites chuvosas, sempre por volta das 22h30. Alguns dizem que Lúcia Helena ainda tenta completar a viagem interrompida. Outros acreditam que seu espírito permanece preso à dor e ao medo de seus últimos momentos. Paranormais sugerem que alguém precisa rezar por sua alma no local exato do acidente. Mas poucos se atrevem a parar. Epílogo: o retorno de Renato em 2021, quase 20 anos após o primeiro encontro, Renato, agora aposentado, voltou ao trecho. Levava consigo uma rosa branca e uma vela. Ajoelhou-se no acostamento, exatamente onde ela apareceu pela primeira vez. Rezou por sua alma. Pediu perdão por não ter feito mais. Naquela noite, segundo ele, a estrada ficou estranhamente silenciosa e, pela primeira vez, sentiu paz. Mas enquanto colocava a flor no chão molhado, algo chamou sua atenção. Ao lado da roda do caminhão, uma marca. A leve impressão de um pé descalço, feminino, apontando para o mato. Renato sorriu trêmulo e disse apenas: "Você está livre agora." Ou talvez não. Outros relatos surgem. As semanas que se seguiram ao caso de Renato C. não trouxeram paz para os motoristas da BR-381. Pelo contrário, o que parecia um episódio isolado de alucinação ou exaustão, logo se transformou em um fio contínuo de inquietação que se alastrava pelos acostamentos e curvas perigosas daquela rodovia. Na central da Polícia Rodoviária Federal, localizada próxima ao município de João Monlevade, começaram a chegar relatos cada vez mais frequentes e semelhantes. Era como se algo tivesse sido despertado naquela noite chuvosa. Algo antigo, algo faminto. Um dos primeiros a procurar a PRF após o incidente de Renato foi Silmar Antunes, 47 anos, vendedor de equipamentos agrícolas. Ele conduzia uma caminhonete a caminho de uma feira rural em Ipatinga. Já havia passado da metade do caminho quando, ao atravessar o trecho conhecido como Curva da Samambaia, no quilômetro 271, notou uma figura feminina no acostamento. Chovia leve naquela noite, mas a visibilidade estava boa. Ela parecia deslocada, como se estivesse fora do tempo. Vestia branco, tinha os cabelos longos e escuros grudados no rosto, mas o que me paralisou foi o olhar. Ela não me olhava como uma pessoa. Era como se visse através de mim, como se estivesse me vendo por dentro. Silmar disse que hesitou. O pé saiu brevemente do acelerador, mas um medo instintivo, animal, o impediu de parar. Quando olhou pelo retrovisor, ela já não estava mais lá. Nenhuma alma viva, nenhuma sombra. Ela sumiu como vapor na estrada, relatou, ainda suando frio ao relembrar o episódio. A moça da Curva da Morte Logo. A figura ganhou um nome entre os moradores locais, caminhoneiros e até funcionários do posto de gasolina mais próximo ao trecho. A Moça da Curva da Morte. Era um apelido informal, mas que trazia um peso sombrio. O trecho onde ela costumava ser vista, entre os quilômetros 270 e 275, acumulava um número assustador de acidentes, muitos deles com causas inexplicáveis. Segundo registros da própria PRF, entre os anos de 1998 e 2008, mais de 35 acidentes fatais ocorreram naquele exato trecho. Carros que simplesmente saíam da pista. Caminhões que tombavam sem que o motorista tivesse feito manobras bruscas. Em vários desses casos, os sobreviventes relatavam ter visto alguém na estrada segundos antes do impacto. Mas nem todos tinham a sorte de sobreviver. O relato de Dona Zilda, a história, chegou aos ouvidos de Dona Zilda, uma senhora de 82 anos que morava sozinha em uma casinha à beira da rodovia, a cerca de 1 quilômetro da curva. Ela fora entrevistada por um jornalista curioso que cobria os mistérios da BR-381 para um blog de relatos paranormais.
Essa moça aparece aqui faz tempo, contou Zilda, com a voz embargada e o olhar distante. Desde que eu era moça, no começo, a gente achava que era a alma penada de alguma noiva que morreu na estrada. Mas agora eu acho que é pior. Ela não quer ir embora e tem dia que parece mais brava. Segundo a idosa, em noites de chuva mais intensa, era possível ouvir batidas secas na janela. Não é vento, moço. É como se alguém batesse com os nós dos dedos bem devagar 3 vezes. Sempre 3. Mas quando ela se levantava para verificar, não havia ninguém. Apenas o mato balançando sob o aguaceiro e uma sensação gélida no ar. Casos sem registro. Oficial, apesar dos relatos extraoficiais circularem livremente entre motoristas e moradores, muitos nunca chegaram a virar boletins de ocorrência. Isso porque para a maioria dos que viam a tal mulher, contar a história era arriscar o descrédito, o deboche, ou pior, atrair algo que não quer ser mencionado em voz alta. Carlos Vinícius, um jovem motorista de aplicativo que fazia viagens intermunicipais para complementar a renda, relatou ter visto a mulher em um domingo à noite. Estava sozinho no carro, voltando de Ipaba, quando viu uma silhueta parada no meio da pista, imóvel, encarando os faróis. Eu freiei, dei farol alto e ela não se mexeu. Mas o pior foi quando cheguei perto. Ela simplesmente desapareceu. Desapareceu diante dos meus olhos e eu senti algo entrar no carro, como se o ar mudasse. Vinícius disse que passou a viagem inteira olhando para o retrovisor. Mesmo que nada estivesse lá, ele sentia uma presença atrás do banco do motorista. Depois daquela noite, nunca mais voltou a dirigir à noite. Fenômenos e registros paranormais com o crescente número de relatos. Um grupo independente de pesquisadores paranormais, chamado Véu Rachado, decidiu instalar câmeras escondidas no trecho por um período de 40 dias. O que eles captaram alimentou ainda mais o mistério. Em uma das gravações feitas na madrugada de uma quarta-feira, às 3h17 da manhã, uma figura branca parece atravessar a pista rapidamente, sem acionar nenhum sensor de calor. O vídeo, publicado no canal do grupo, viralizou, sendo inclusive analisado por especialistas que não conseguiram detectar sinais de manipulação digital. Outro detalhe inquietante: em quase todas as gravações feitas à noite, há distorções eletromagnéticas, interferência de áudio e uma estranha oscilação de temperatura. Em certos momentos, o termômetro da câmera marcava 4°C, uma anomalia extrema para a região e a época do ano. Curva da Morte. Histórico Oculto 1. Historiador local chamado Ademir Prado decidiu investigar o histórico do terreno antes da construção da rodovia. Vasculhou arquivos antigos, mapas do século XIX e registros paroquiais. O que encontrou não apenas chocou, mas reacendeu o debate sobre a natureza do local. Onde hoje está a Curva da Morte, havia no século XIX uma vila de mineração chamada Santo Angélico do Rio Largo. Em 1872, uma tragédia ocorreu. Uma enxurrada causada por chuvas torrenciais soterrou boa parte da vila, matando dezenas de pessoas, entre elas uma jovem chamada Helena Moura, cujo corpo nunca foi encontrado. Segundo relatos da época, ela era noiva de um minerador que a abandonou às vésperas do casamento. Vestida de branco, saiu em prantos pela mata e desapareceu. Testemunhas disseram tê-la visto próxima ao rio na noite da tragédia, aos gritos. Desde então, surgiram relatos de uma moça molhada, vestida de branco, perambulando pelas trilhas. O mesmo tipo de aparição que agora assombra motoristas na BR-381. Teorias e oração proibida a padres e pastores da região evitam comentar abertamente sobre a moça da Curva da Morte. Mas há quem diga que uma oração específica, a oração da libertação dos presos da terra,
nunca deve ser feita no local. Segundo crendices antigas, isso poderia abrir um portal espiritual e libertar não só almas errantes, mas também aquelas que merecem permanecer presas. Houve um caso, no entanto, de um exorcista amador que tentou recitar essa oração no acostamento. Segundo testemunhas, o homem foi encontrado em transe, com a pele gelada e os olhos vidrados. Passou 3 dias em silêncio absoluto antes de voltar a si. Quando recuperou a fala, repetia uma única frase: "Ela me viu, ela sabe meu nome." Relatos em crescimento. Atualmente, os relatos aumentam mês a mês, com a popularização de grupos de Facebook, vídeos no TikTok e fóruns como Reddit e Quora. Milhares de usuários começaram a compartilhar histórias semelhantes, algumas datando de décadas atrás. Todos descrevem a mesma entidade: mulher de branco, aparência molhada, cabelos longos, olhar penetrante e o desaparecimento súbito. Alguns dizem que ela é apenas uma das manifestações, que a BR-381 guarda muitos outros segredos, que há mais presenças esperando. Outros acreditam que se trata de um mesmo espírito que assume múltiplas formas, absorvendo energia de quem a vê, alimentando-se do medo. Conclusão. Aberta ao trecho da BR-381, entre os quilômetros 270 e 275, continua sendo evitado por muitos motoristas, especialmente durante a noite. Mesmo com todos os avanços tecnológicos, radares e sinalização reforçada, os acidentes continuam. As aparições também. A PRF já não investiga os casos com o mesmo afinco. É como se coletivamente tivessem decidido que há coisas que não se explicam. Coisas que vivem entre o asfalto e a névoa, entre o concreto e a memória. E a moça da curva da morte continua lá, à espera do próximo. Investigação local e o boato de um crime antigo. Em meados de 2003, o Brasil ainda engatinhava na transição do jornalismo tradicional para a era digital. Mas havia quem insistisse em histórias que não cabiam nas manchetes comuns dos jornais. Foi nesse espírito que surgiu a equipe da revista Sombra, um coletivo de jornalistas independentes, cinegrafistas e pesquisadores com foco em crimes não resolvidos e fenômenos paranormais. Após tomarem conhecimento dos relatos recorrentes na BR-381, decidiram investigar o que já era chamado por muitos de assombração da curva da morte. A missão inicial era clara: coletar depoimentos e cruzar dados históricos que pudessem dar sentido às aparições. O que encontraram, porém, ultrapassou qualquer hipótese cética. O desaparecimento de Alessandra Tavares foi durante a apuração de arquivos públicos e entrevistas com moradores antigos da região que um nome começou a se repetir com frequência: perturbadora Alessandra Tavares, desaparecida em 1987. Estudante de enfermagem, então com 22 anos, Alessandra era descrita como gentil, introspectiva e extremamente dedicada aos estudos. Morava com a avó materna e fazia o trajeto diário entre João Monlevade e Belo Horizonte, onde cursava a faculdade. A última vez que foi vista, segundo testemunhas, foi no entardecer de uma sexta-feira chuvosa. Esperava o ônibus no ponto localizado a poucos metros do quilômetro 273 da BR-381. Seu destino era retornar para casa após uma aula de anatomia. O ônibus passou, mas Alessandra não embarcou. Vestígios e descaso. 2 dias depois, um vaqueiro que passava pela estrada notou uma bolsa jogada sob um banco de madeira. Dentro estavam os documentos pessoais de Alessandra, 2 livros da faculdade, um estojo de maquiagem e uma carta endereçada à avó, escrita à mão. Nada estava danificado ou molhado, o que sugeria que alguém havia deixado a bolsa ali propositalmente, já após a chuva. A polícia local fez buscas superficiais.
Nenhum sinal de violência, nenhum corpo, nenhuma testemunha ocular. Após 3 meses de inquérito, o caso foi arquivado como desaparecimento voluntário, uma justificativa fria e dolorosa que destruía as esperanças da família. A avó, Dona Elza Tavares, jamais aceitou a versão oficial. Ela nunca fugiria. Nunca. Alessandra era uma moça de casa, muito tranquila. Não tinha namorados, não vivia em festas, e ela me escreveu naquela carta dizendo que estava voltando para me ajudar com a colheita do quintal. Voluntário é o abandono que fizeram do caso dela. Semelhanças perturbadoras durante a investigação independente feita em 2003, a equipe da revista Sombra entrevistou Dona Elza. Ao mostrar fotos dos retratos falados feitos com base nos relatos dos motoristas da BR-381, a senhora empalideceu. A semelhança era impressionante. É ela, é a minha Alessandra. Até o vestido era o que dei no Natal de 86. Um branco com florzinhas azuis bordadas. Ela adorava aquele vestido. Além disso, os motoristas descreveram uma mulher de pele clara, cabelos escuros e soltos, molhada como se tivesse caminhado debaixo de chuva, assim como no dia de seu desaparecimento. Um dos investigadores, o jornalista Leandro Prates, começou a explorar a possibilidade de que Alessandra tivesse sido vítima de um crime jamais revelado. Vasculhando os arquivos da delegacia de João Monlevade, encontrou um dado intrigante. Na mesma semana de seu desaparecimento, outras 2 mulheres relataram tentativas de sequestro na região do ponto de ônibus onde Alessandra foi vista pela última vez. Ambas tinham perfis semelhantes, jovens estudantes, cabelos escuros. Nenhuma das ocorrências foi investigada a fundo. A fita do vendedor de sorvetes, um dos achados mais perturbadores, ocorreu durante uma visita à casa de um morador local, chamado Altamiro Diniz, um vendedor de picolés aposentado. Em 1987, ele costumava circular com sua bicicleta refrigerada pela zona rural da região e dizia ter visto algo estranho na noite do desaparecimento de Alessandra. Durante a entrevista, Altamiro revelou que gravava relatos pessoais em fitas cassete, como uma espécie de diário falado. Uma dessas fitas datava exatamente da noite do desaparecimento. Nela, Altamiro descreve uma figura feminina entrando em um carro escuro, modelo Opala, com vidros fumê, próximo ao ponto de ônibus. Era como se ela tivesse sido puxada. Não, parecia que queria entrar. Estava com o guarda-chuva fechado. Nunca me esqueci disso. Não tinha vento, só silêncio. A fita, resgatada e digitalizada, foi submetida à análise de áudio. Nenhuma manipulação foi detectada. A casa abandonada outra. Pista emergiu de forma quase acidental. Em uma das visitas à área próxima à curva, os jornalistas da revista Sombra foram informados de uma casa abandonada escondida no matagal, cerca de 800 metros morro acima do ponto de ônibus onde Alessandra foi vista. Segundo moradores antigos, a casa pertencia a um homem chamado Adenilson Ferreira, falecido em 1994 após sofrer um colapso nervoso. Era conhecido por seu comportamento solitário e pelas caminhadas noturnas pela região. Alguns acreditavam que ele sofria de delírios. Outros sussurravam que havia algo podre naquela casa. Ao vasculhar os escombros da antiga residência, invadida pela vegetação e pelo tempo, a equipe encontrou fragmentos de tecido branco e um botão florido, compatível com a descrição do vestido de Alessandra. Também localizaram uma caderneta velha, parcialmente destruída pela umidade. Nela, havia anotações caóticas, frases sem sentido, datas, nomes de mulheres e uma repetição obsessiva da palavra desculpa. O boato. Essas descobertas jamais foram aceitas como prova pela polícia. Mas para os moradores, a lenda se consolidou. Alessandra Tavares teria sido vítima de um crime violento, ocultado e esquecido,
e sua alma, incapaz de descansar, teria se ligado ao lugar de sua última lembrança, a curva. Mais ainda, quanto mais tempo passava, mais forte a entidade se tornava, como se o esquecimento alimentasse sua presença, como se o silêncio social transformasse a dor em espectro. Nova onda de relatos. Entre 2004 e 2010, a curva da BR-381 se tornou quase um ponto de peregrinação para caçadores de fantasmas. Novos relatos surgiram de forma quase ritualística. Um deles chamou atenção pela nitidez. Isadora de Fátima, professora, voltava de um evento acadêmico em Governador Valadares, quando, por volta das 2 da madrugada, precisou parar no acostamento para trocar um pneu furado. Ao acender a lanterna do celular, viu uma mulher parada a cerca de 10 metros, molhada, vestida de branco, imóvel. Ela não andava, flutuava. Os pés não tocavam o chão, e o olhar era como se dissesse: "Me ache." Isadora gritou, mas ninguém respondeu. Quando voltou os olhos para o carro, a mulher havia desaparecido. Mais tarde, ao contar o caso no hospital onde trabalhava, uma técnica de enfermagem mostrou a foto de Alessandra. Isadora desmaiou. A teoria do véu invertido, pesquisadores ocultistas começaram a especular que o local sofre de um fenômeno raro, chamado véu invertido, uma dobra entre dimensões espirituais que prende almas em sofrimento intenso. Esses pontos costumam surgir onde houve grande injustiça, dor e silêncio. Segundo a teoria, a energia da estrada, combinada com o abandono do caso, teria fixado Alessandra entre mundos. E como ela nunca teve justiça ou descanso, torna-se visível apenas para os que estão emocionalmente fragilizados ou próximos da morte, como motoristas à beira do sono, da exaustão ou do acidente. Um mistério em aberto em 2017, o caso de Alessandra foi reaberto por pressão de ativistas da região, mas sem novas evidências forenses, foi novamente arquivado. Hoje, o nome da jovem desaparecida está inscrito em um mural da Unileste MG, como parte de uma campanha permanente de memória às mulheres desaparecidas no Brasil. Mas, na BR-381, entre os quilômetros 270 e 275, Alessandra talvez continue presente de uma forma que a lei não compreende, olhando do acostamento, esperando por uma verdade que nunca veio, tentando ser lembrada. E quem passa pela curva durante a noite, especialmente em dias de chuva, talvez tenha a sensação de que não está sozinho. O vídeo que viralizou e depois sumiu era uma madrugada comum como tantas outras em julho de 2010. Quando um jovem entusiasta de vídeos sobrenaturais chamado Lucas Guerra, então com 19 anos, postou em seu canal no YouTube um arquivo que mudaria sua vida e a de muitos outros para sempre. O vídeo se chamava simplesmente Mulher na BR-381, filmado às 02h46 horas. A descrição era vaga, com poucas palavras, gravado ontem à noite voltando de Ipatinga. Parei para urinar e vi isso. Não sei se é gente, não sei se é outra coisa. Vejam por si. Em menos de 6 horas, o vídeo ultrapassou 48 mil visualizações. Para os padrões da época, era um fenômeno. As imagens da filmagem começava com o som do motor de um carro estacionando no acostamento. O vidro do passageiro treme, a chuva cai forte. Lucas respira fundo, visivelmente nervoso. A câmera, uma Sony Handcam antiga, balança enquanto ele aponta para o escuro da estrada. No canto inferior esquerdo, o reflexo do farol ilumina o que parece ser uma figura feminina parada à beira do mato, entre as sombras das árvores, próxima a uma antiga placa enferrujada. A mulher está imóvel. Seu cabelo escorre, pingando com a chuva. A roupa parece ser um vestido branco, colado ao corpo molhado. Ela não gesticula, não se move, nem mesmo pisca.
Por breves segundos, ela vira a cabeça lentamente em direção à câmera. A imagem treme com violência. Lucas grita algo como: "Meu Deus, ela viu!" E o vídeo se encerra com o som da porta batendo e o carro acelerando em disparada. A repercussão instantânea. Nos comentários, as opiniões se dividiam. Isso é fake. Muito bem feito, mas fake. Eu já vi essa mulher, mesma estrada semana passada. Olhem os olhos dela no minuto 1:37. Parece que brilha por dentro. Alguém mais ouviu a voz sussurrando quando ela vira a cabeça? Alguns usuários alegaram que, ao assistir o vídeo à meia-noite, ouviram ruídos estranhos em suas casas. Outros relataram ter pesadelos com a mulher parada no acostamento. Em fóruns obscuros da internet, surgiram teorias de que o vídeo era uma chave para despertar memórias reprimidas. Na manhã seguinte, o vídeo desapareceu. Desaparecimento. Misterioso, o canal de Lucas foi deletado. Não desativado, removido por completo, sem rastros. Todos os vídeos anteriores, comentários e até o nome de usuário sumiram da plataforma. Buscas pelo título original passaram a resultar em erro 404 ou em vídeos fakes com trechos simulados. O que chamou atenção foi que até os links espelhados em sites de compartilhamento alternativos pararam de funcionar. Nem mesmo a comunidade do 4chan, conhecida por salvar conteúdos proibidos, conseguiu localizar uma cópia fiel. Internautas mais céticos disseram que se tratava de uma jogada de marketing para um curta-metragem independente. Outros sugeriram que Lucas havia simulado o desaparecimento do vídeo para atrair atenção. Mas ninguém mais viu ou ouviu falar de Lucas Guerra. A busca por Lucas, curiosamente, após o desaparecimento do canal, vários usuários começaram a tentar localizar Lucas. Foram encontradas algumas postagens antigas em fóruns de vídeo amadores com o nome Lucas Guerra MG, confirmando que ele era de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Um grupo de internautas organizou uma força-tarefa para descobrir seu paradeiro. Chegaram até uma loja de informática onde ele teria comprado a câmera, segundo registros de 2009. O dono da loja, em entrevista anônima, confirmou: sim, ele comprou a câmera aqui. Era um garoto curioso, sempre vinha falar de vídeo sobrenatural. Mas depois daquele ano, ninguém mais viu ele. Os pais mudaram, a casa ficou vazia. Um antigo vizinho contou que semanas após a publicação do vídeo, a família Guerra deixou a cidade de forma repentina. Disseram que ele teve um surto, que andava falando com o espelho e dormindo dentro do armário. Suposta cópia. O Arquivo Fantasma em 2013. Um perfil do Reddit postou sob o nome You Restos Digitais um suposto print do vídeo original. Na imagem, pixelada e com interferência visual, era possível distinguir uma mulher parada na chuva, de frente para a câmera, com olhos opacos. O post incluía um link para um arquivo no mega.nz chamado BR381 Verdade ou Morte. Quem conseguiu baixar o arquivo, relatou problemas. O vídeo travava computadores, causava glitches visuais e sons metálicos sem sentido. Uma pessoa, em relato anônimo, disse ter sofrido paralisia do sono na mesma noite em que tentou abrir o vídeo. Nela, sonhava com uma mulher parada aos pés de sua cama, gotejando chuva no carpete. O link foi deletado 2 dias depois. Intervenção de autoridades? Teorias começaram a surgir. Algumas apontavam para um suposto agente federal que teria se interessado pelo caso, após o vídeo mostrar uma área próxima a um ponto de investigações ambientais militares na região de João Monlevade. O canal do YouTube Mundo Oculto BR, com mais de 150 mil inscritos, publicou um episódio especial alegando que o vídeo havia sido retirado do ar por conter provas acidentais de experimentos com manipulação eletromagnética.
que poderiam provocar resíduos perceptivos na realidade, abrindo brechas para aparições espirituais. A teoria foi rapidamente classificada como conspiratória, mas o canal teve 3 episódios derrubados por violação de diretrizes de segurança nacional. Coincidência? Impacto na cultura popular. Após o sumiço do vídeo, o termo Moça da Curva da Morte se tornou popular em redes sociais. A hashtag O Curva da Morte entrou nos Trending Topics do Twitter por 2 dias em 2010. Canais de terror começaram a recriar a cena, mas todos pareciam pálidas imitações do suposto original. Em 2012, uma produtora de Belo Horizonte tentou transformar a história em um curta de terror, mas o diretor abandonou o projeto, alegando ter tido 2 acidentes inexplicáveis. Durante as filmagens na BR-381, um dos atores sofreu convulsões no set. A câmera que usaram queimou 2 vezes. O filme nunca foi lançado. A lenda atualizada hoje, a história da mulher na curva não é mais apenas um conto local. É um mistério nacional. O vídeo que viralizou e sumiu permanece como o evento fundacional da lenda moderna. Um arquivo perdido que talvez jamais tenha existido, ou que por algum motivo que escapa à lógica não pode mais ser compartilhado. Teóricos afirmam que existe algo no vídeo que ativa uma resposta psíquica, que assistir àquelas imagens não apenas mostra a aparição, mas permite que ela perceba quem a vê, que olhar para ela na tela abre uma ponte, uma espécie de ligação espiritual. Por isso, teria sido removido. Por isso, teria desaparecido até de arquivos offline. Se ainda estiver em algum lugar, alguns acreditam que o vídeo ainda existe, escondido na Deep Web, armazenado por alguém que tem medo de mostrá-lo novamente. Outros dizem que o próprio Lucas ainda está vivo, escondido, perturbado, incapaz de se desligar da mulher que viu naquela noite. Relatos afirmam que em sonhos recorrentes, pessoas que assistiram ao vídeo, ou mesmo à captura de tela, afirmam ouvir uma frase sussurrada por uma voz feminina: "Você me viu, agora me leve." E você assistiria a esse vídeo se ele reaparecesse, ou já é tarde demais? O ponto da aparição, a BR-381, corta Minas Gerais como uma cicatriz funda no relevo montanhoso. Seus trechos sinuosos, ladeados por vegetação densa e acostamentos estreitos, já foram palco de centenas de acidentes ao longo das décadas. Mas há um ponto específico entre os municípios de Antônio Dias e Nova Era que causa um desconforto diferente. Ali, a estrada parece respirar por si mesma, como se carregasse em seu asfalto molhado e velho os vestígios de algo que não pertence a este mundo. É o ponto da aparição. Quem viaja por ali com frequência sabe, algo naquela extensão da rodovia está errado, o trecho do silêncio. Entre os quilômetros 269 e 274, há um fenômeno curioso relatado por motoristas. O som muda. O ruído dos pneus, o barulho do motor, até o som do rádio parecem abafados, como se entrassem em uma cúpula invisível. Caminhoneiros chamam essa área de trecho do silêncio. Muitos evitam falar sobre o que já viram ali, mas em conversas entre cigarros e xícaras de café nos postos, os relatos vêm à tona. Fernando L., um caminhoneiro com mais de 30 anos de estrada, jura que sentiu uma presença dentro da cabine por quase 10 minutos, mesmo sem ver ninguém. O rádio desligou sozinho e o som da respiração dele ecoava no espaço fechado como se estivesse em um quarto vazio. Ele diz que sentiu um cheiro forte de terra molhada e perfume antigo, como lavanda misturada à umidade. Eu não vi nada, mas sei que alguém estava lá. Era como se meus pensamentos não fossem só meus, como se tivesse outra mente sentindo o que eu sentia. Casos documentados e encobertos. Nos arquivos não oficiais da Polícia Rodoviária Federal, há boletins incompletos registrados por policiais que atendiam a chamados noturnos naquela área.
Em muitos desses, os relatos são vagos. Condutor, em estado de choque, diz ter visto passageira sumir. Motorista alegou pane elétrica inexplicável. Veículo sem defeitos mecânicos. Choro feminino ouvido nos arredores. Nenhum civil localizado. Em 2009, uma câmera de segurança da balança de pesagem veicular capturou um ônibus da Viação Belterra parando abruptamente na curva do quilômetro 261. O motorista desceu do veículo em pânico, sem camisa, alegando que uma mulher de branco estava sentada na poltrona 19 e havia sussurrado o nome dele, mesmo ele nunca tendo revelado esse nome a ninguém no veículo. Quando os fiscais revistaram o ônibus, encontraram a poltrona seca. Mas os passageiros disseram ter ouvido a mesma voz. Alguns ficaram enjoados. Uma senhora de 65 anos, que não quis ser identificada, afirmou: era como se ela estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. A mãe que nunca voltou. Um dos relatos mais comoventes é o de Marta Sampaio, professora aposentada de João Monlevade. Em 2014, sua filha de 25 anos, Cláudia, decidiu visitar o pai em Ipatinga. Pegou um ônibus noturno que fazia o trajeto Belo Horizonte-Ipatinga, com saída às 22h40. O veículo passou pelo ponto da aparição às 1h15 da madrugada, mas Cláudia nunca chegou ao destino. Nenhum acidente foi registrado. O ônibus completou a rota normalmente. A lista de passageiros confirmava seu nome, mas ninguém a viu descer. Nem os funcionários, nem o motorista, nem os passageiros se lembravam. E dela, nenhum vídeo interno a mostrava. As únicas provas de que ela embarcou foram o bilhete impresso e a mensagem de áudio enviada à mãe. Mãe, já tô dentro do ônibus. Tá frio aqui, mas tranquilo. Se tudo der certo, chego aí perto de 2 horas. O áudio foi enviado às 22h36. Cláudia nunca mais foi vista. Os condutores do medo, algumas empresas de transporte evitam escalar motoristas fixos para os turnos noturnos da BR-381. Quando questionadas, dizem que é por segurança rodoviária. Mas extraoficialmente, ex-funcionários já revelaram que muitos condutores simplesmente se recusam a passar por aquele trecho à noite. Evandro Gomes, ex-motorista da Transleste, diz ter trocado de rota depois de 3 ocorrências em apenas 2 semanas. Um rádio que ligava sozinho sempre que o veículo entrava no trecho da curva. A imagem de uma mulher parada no canteiro central, que desapareceu quando ele desviou o olhar por um segundo. E por fim, o mais assustador, encontrar um lenço branco dentro da cabine, ainda úmido, de origem desconhecida. O caminhão era lacrado. Eu era o único com acesso à cabine. Como aquele pano entrou ali? E por que tinha cheiro de perfume antigo, o mesmo da minha avó, que morreu há 10 anos? Evandro pediu afastamento e nunca mais dirigiu à noite. A ciência tenta explicar. Pesquisadores da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, conduziram um estudo sobre acidentes na região e tentaram justificar os relatos com base em fatores físicos. Presença de neblina constante causada pela umidade elevada do rio Piracicaba. A alta carga eletromagnética na área devido a torres de energia. O fenômeno conhecido como pareidolia noturna, quando o cérebro humano cria formas reconhecíveis em padrões caóticos de sombra e luz. Mas nada disso explica os desaparecimentos, nem os relatos repetitivos que atravessam décadas. Um ritual. Não autorizado em 2016, um grupo de espiritualistas do interior de São Paulo viajou até o trecho para tentar libertar a alma da mulher da curva. Durante uma madrugada fria de maio, realizaram uma cerimônia com incenso, velas e orações na beira da estrada. Tudo foi registrado em vídeo. Segundo os membros, no momento final do ritual, uma figura branca apareceu por trás da vegetação, visível na gravação por apenas 3 segundos.
A líder do grupo, Silvia Rangel, entrou em estado de transe e começou a falar com voz diferente. Repetia apenas: "Eu não pedi carona, eu não pedi carona, ele me fez entrar." No dia seguinte, ela não se lembrava de nada. O vídeo viralizou em círculos esotéricos. Foi removido do YouTube 2 semanas depois. Ecos de uma alma presa a espiritualistas. Dizem que a moça da curva está presa em um loop de tempo, que revive seu último momento de vida, buscando carona como uma forma inconsciente de escapar do ciclo. Alguns afirmam que, se alguém parar e olhar diretamente nos olhos dela, pode libertá-la ou ser arrastado para o mesmo destino. Outros acreditam que a entidade que aparece não é mais humana, que a dor da morte injusta corrompeu sua essência, transformando-a em um espectro predatório, faminto por atenção, carona e lembrança. A estrada. Como portal, seja lenda ou verdade, o ponto da aparição permanece vivo no imaginário coletivo. Alguns chamam de superstição, outros juram que viram com os próprios olhos. Mas uma coisa é certa: naquela curva da BR-381, algo acontece. Algo que desafia explicações, que resiste ao tempo, que se recusa a ser esquecido. E na próxima vez que você passar por ali, sozinho, ouvindo música baixa de madrugada, cuidado ao olhar pelo retrovisor, porque dizem os veteranos, ela só aparece para quem já carrega tristeza no peito. E quando ela entra, não é só para dar uma carona, é para levar um pedaço de você com ela. Capítulo: Especialistas tentam explicar, desde os primeiros relatos documentados, a aparição da mulher de branco na BR-381. Instiga tanto os céticos quanto os crentes no sobrenatural. O mistério tem alimentado debates acalorados em universidades, encontros de espiritualistas, grupos de estudos parapsicológicos e fóruns online que se dedicam ao inexplicável. Mas afinal, o que realmente está acontecendo naquele trecho isolado da estrada? A visão da psicologia comportamental. Psicólogos especializados em comportamento de motoristas afirmam que muitos dos relatos podem ser atribuídos a fatores neurofisiológicos. De acordo com o Dr. Elias Cunha, professor da UFMG, a combinação entre estrada escura, privação de sono, ruído constante e isolamento pode induzir o cérebro a produzir imagens e sons falsos. Isso é o que os cientistas chamam de alucinação hipnagógica, fenômeno comum nas transições entre a vigília e o sono. Em outras palavras, quando o corpo está acordado, mas a mente começa a sonhar. O problema, segundo o Dr. Elias, é que esse tipo de alucinação parece real. Imagine dirigir por horas à noite, com chuva, sozinho, concentrado. Sua mente cria uma distração, uma figura no acostamento, uma voz, um vulto. Isso é uma forma de defesa cognitiva para evitar o colapso mental. Contudo, essa explicação esbarra em um detalhe. Testemunhas sóbrias, descansadas e em plena luz do dia também relataram encontros com a figura. A teoria do trauma coletivo, outra linha de estudo, aponta para o que se chama de memória cultural traumática. Quando um grupo de pessoas compartilha uma história de sofrimento, medo ou perda no mesmo local, essas emoções podem se cristalizar como uma narrativa coletiva, repetida e transmitida de forma quase ritualística. Na visão da psicóloga social Marília Ferraz, o caso da BR-381 funciona como um mito moderno de advertência. Ou seja, uma história com elementos sobrenaturais que cumpre a função de alertar motoristas sobre os perigos de dirigir cansado, distraído ou de noite. A mulher de branco representa tanto o luto coletivo por vidas perdidas quanto a culpa inconsciente dos que continuam vivos. É um símbolo poderoso e por isso tantos acreditam tê-la visto.
A análise dos neurologistas, especialistas em neurologia, também tentaram desvendar os casos com base na ciência do cérebro. O córtex visual, dizem eles, é suscetível a interferências sensoriais quando submetido a longos períodos de estímulo repetitivo, como as luzes intermitentes da estrada, o barulho rítmico do motor e o foco contínuo nos faróis. O neurologista Dr. Ronaldo Vieira, do Hospital das Clínicas, aponta para a síndrome do viajante solitário, uma condição ainda pouco estudada, mas comum entre caminhoneiros e motoristas profissionais. Sintomas incluem alucinações leves, visões periféricas, vultos, distúrbios do sono, REM déjà vu, intensificado sensação de presença invisível. Esses sintomas podem se agravar com o isolamento e a privação de sono. Porém, novamente, as explicações neurológicas não cobrem os relatos coletivos, como os de ônibus inteiros, cujos passageiros sentiram a presença simultaneamente em diferentes locais do veículo. Parapsicólogos falam em repetição espiritual no início. Campo do parapsiquismo, a teoria mais aceita é a da energia residual. Segundo essa visão, eventos de morte traumática podem deixar impressões energéticas no ambiente onde ocorreram, como se um disco quebrado rodasse sem parar, reproduzindo as últimas ações da vítima. O parapsicólogo Luiz Alfredo Malta, autor de Locais Marcados, Geografia dos Espíritos, defende que o caso da BR-381 é um dos mais ativos do Brasil. A mulher de branco está presa num loop, mas não é consciente. Ela não sabe que morreu. Seu espírito revive o último momento de sua vida, tentando sair de um destino que já se cumpriu. Ele também aponta que as aparições aumentam nos meses de abril e novembro, o que poderia estar relacionado a eventos astronômicos e energéticos específicos. Espiritualistas apontam para entidades perturbadas, para médiums. A mulher da curva não é apenas um espírito repetitivo, ela tem consciência. Alguns relatos de médiums sensíveis indicam que a entidade carrega um sentimento profundo de injustiça e abandono. Dizem que ela sente raiva, tristeza e confusão, e que sua presença altera a energia dos vivos ao redor. Padre César Amaral, exorcista licenciado da Diocese de Mariana, acredita que a moça da curva não é mais um espírito humano. É um espírito contaminado pelo tempo e pela dor. Sua forma humana permanece, mas sua essência foi distorcida. Ela não busca salvação, ela busca testemunhas do seu sofrimento. O papel da estrada. Um espaço limite arquitetos e urbanistas especializados em simbologia e espaço liminar observam que as estradas noturnas possuem características semelhantes a portais rituais. A BR-381, especialmente no trecho entre Nova Era e Antônio Dias, é escura, isolada e sinuosa, fatores que ativam o medo arquetípico do ser humano. Psicologicamente, a estrada representa uma transição entre mundos, entre a cidade e o desconhecido, entre o sono e a vigília, entre a vida e a morte. Em seus estudos, o urbanista Caio Saldanha escreve: a estrada é uma metáfora do ciclo. A moça da curva é um lembrete de que nem todos conseguem concluir sua jornada. Teorias alternativas e radicais. Há ainda explicações menos convencionais que merecem destaque. Fenda temporal. Alguns teóricos de física especulativa acreditam que certos locais do planeta funcionam como nódulos de distorção temporal. Quando a frequência da realidade oscila, momentos do passado podem ser percebidos brevemente no presente. Assim, a mulher da curva não seria um espírito, mas um eco temporal de alguém que realmente viveu e passou por ali. 2. Campo eletromagnético. Desestabilizado, pesquisas geológicas apontam que há concentrações incomuns de minérios metálicos subterrâneos na região,
o que pode gerar campos magnéticos irregulares. Essa alteração poderia interferir nos equipamentos eletrônicos dos veículos, como luzes, rádios e câmeras, e até no cérebro humano. Tulpa coletiva. Na tradição tibetana, uma tulpa é uma entidade criada pela força mental de um grupo. Seria possível, então, que a mulher da curva fosse uma manifestação física alimentada pela crença de milhares de pessoas, reforçada a cada nova aparição e relato? O que dizem os céticos? Para os céticos, tudo não passa de coincidências, amplificadas por boatos, sensações alteradas pelo medo e o fator principal, a sugestão coletiva. Segundo o psiquiatra Dr. Marcos Denardi, o fenômeno é um caso clássico de pânico coletivo com reforço midiático. Ele afirma que os seres humanos são programados para reconhecer rostos e figuras humanas, mesmo onde elas não existem. O cérebro é uma máquina de preencher lacunas. Se a expectativa for ver uma mulher de branco, você verá, mesmo que não haja nada ali. Entre o real e o imaginado, a verdade é que nenhuma explicação dá conta de todos os aspectos do fenômeno. A ciência tenta encaixar em suas categorias. A espiritualidade sente, mas não mede. E a estrada silenciosa segue recebendo motoristas e que juram ter visto ou sentido algo que não deveria estar ali. Há uma linha tênue entre o que é alucinação e o que é manifestação. E é nessa linha, invisível e perigosa, que caminha a mulher da curva. O que todos concordam, porém, é que algo ali não está em paz. E enquanto houver estrada, chuva, solidão e medo, ela continuará surgindo. Depoimentos, nunca exibidos. Nem todos os relatos vieram à tona. Muitos ficaram trancados em fitas, anotações, arquivos confidenciais ou simplesmente na memória de quem preferiu nunca mais falar sobre o que viu. Outros foram silenciados, por medo, por vergonha ou, segundo alguns, por pressões veladas de forças que não queriam o assunto em evidência. Mas alguns desses registros chegaram até nós, e eles mudam tudo. O mecânico e o caminhão vazio. Primeiro documento analisado neste capítulo é um depoimento datado de julho de 2009, colhido por um jornalista local, que à época investigava os crescentes relatos na região da BR-381. O material nunca foi publicado. Constava entre rascunhos de um HD antigo recuperado anos depois. Trata-se do relato de Luiz Damásio, mecânico de uma oficina próxima ao município de Nova Era. O que ele narra parece simples, até que se observa o contexto. Era fim de tarde. Chovia leve. O caminhão de um cliente chegou para trocar o eixo traseiro. O motorista, conhecido meu, saiu da cabine reclamando que a moça estava quieta demais. Eu achei que era brincadeira ou que ele estava com alguém no banco do passageiro. Mas o curioso é que, quando fui verificar, o banco estava seco. Nenhum sinal de uso. O caminhoneiro, que é cético até hoje, ficou branco. Disse que lembrava nitidamente de ter parado, deixado ela entrar, conversado pouco. E agora dizia que talvez tivesse imaginado. Luiz descreve o estado psicológico do motorista como quebrado e afirma que o homem abandonou o serviço e nunca mais passou por aquele trecho da estrada. O caso do ônibus escolar Utro, caso veio à tona em 2013, envolvendo uma adolescente identificada apenas como Valéria, então com 14 anos. O ônibus em que ela seguia para casa levava alunos de uma escola estadual rural. Durante o trajeto, Valéria tirou fotos aleatórias com o celular, incluindo uma do painel do ônibus e do motorista, refletidos no espelho interno. Ao revisar as imagens horas depois, viu o que descreveu como uma mulher parada atrás do motorista, olhando direto para a câmera. Não era nenhuma das alunas, não era a professora, era uma mulher mais velha, cabelos longos, pele muito clara. Ela não estava no ônibus. O relato se espalhou rapidamente entre os alunos.
A mãe da jovem relatou que, 2 dias depois, o celular travou e a imagem desapareceu. Tentaram recuperar pelo backup, sem sucesso. Técnicos disseram que o aparelho estava limpo. Em poucos dias, agentes não identificados teriam visitado a casa da família e pedido o celular para averiguação. Nunca foi devolvido. O carteiro e a casa quebrada, outro documento, de tom mais subjetivo, é o relato de um ex-carteiro que trabalhava na região em 2007. Ele afirma que, certa manhã, ao entregar correspondência numa casa de fazenda, foi recebido por uma senhora em visível estado de nervos. Segundo ele, a mulher dizia que havia acordado no meio da noite com uma moça encharcada, parada dentro de casa, mais precisamente na sala, entre os retratos de família. Ela me contou que ouviu um estalo forte e quando acendeu a luz, a mulher estava lá, só olhando, molhada, sem piscar, depois sumiu diante dos olhos dela. O chão não tinha pegadas, mas um dos porta-retratos com a foto do neto estava quebrado. Isso ela me mostrou. O ex-carteiro, que pediu para não ser identificado, encerrou seu serviço meses depois. Diz que não dorme bem até hoje. Depoimento do policial militar aposentado. O registro mais perturbador vem de um ex-policial militar da ativa em 2005, identificado no documento como PM Sérgio A. Ele narra um patrulhamento de rotina à noite pela rodovia. Segundo ele, viram à frente uma mulher sozinha andando no meio da pista. Diminuíram a velocidade, desceram com lanterna e a perderam de vista atrás de uma curva. O mato era baixo. Ela não poderia ter se escondido. Não havia como. Procuramos com lanternas, chamamos, voltamos o trecho a pé. Nada. Mas o detalhe mais estranho foi depois. Ao voltar a viatura, os rádios estavam mortos. Nem chiavam. O motor não pegava. Só funcionou 40 minutos depois. O policial pediu transferência poucos meses depois. Hoje, aposentado, diz que não fala mais sobre o assunto publicamente por ordens superiores. Relatos em hospitais. O trauma invisível. Além dos encontros na estrada, há registros em prontos socorros da região de pacientes que chegaram em estado de choque após verem uma mulher aparecer no banco do passageiro. Um motorista de aplicativo chegou a desmaiar no volante e causar um acidente leve após, segundo o próprio relato, ver o reflexo de uma mulher no espelho retrovisor, quando estava sozinho. Em entrevistas com enfermeiros e recepcionistas, foram relatados diversos casos de colapsos nervosos inexplicáveis, todos associados a relatos vagos sobre uma figura feminina. Um dos médicos da unidade de emergência da cidade de João Monlevade, sob anonimato, revelou: vimos casos onde os pacientes pareciam em transe, pupilas dilatadas, sudorese intensa, respiração irregular. Um deles ficou repetindo por horas: ela só queria que eu parasse. O arquivamento dos casos, que chama a atenção em todos esses relatos, é que nenhum deles virou boletim oficial. Em alguns, sequer há registros em delegacias locais. Muitos foram considerados sem fundamento, ou os arquivos sumiram. Fontes que trabalham em cartórios de Nova Era e Antônio Dias afirmam que documentos relacionados a casos de desaparecimento na década de 1980 foram digitalizados e misteriosamente corrompidos ao longo dos anos. Alguns pesquisadores independentes suspeitam de abafamento proposital por parte de autoridades locais ou entidades desconhecidas. Outros alegam que forças não humanas simplesmente impedem que a verdade seja revelada. A Criança e o Desenho por Fim, uma professora de educação infantil, trouxe à tona o que talvez seja o relato mais simbólico. Durante uma atividade comum em sala em 2016, ela pediu às crianças que desenhassem algo que viram na estrada.
A maioria desenhou carros, casas, árvores, mas uma menina de 5 anos desenhou uma figura branca, sem rosto, com fios escorrendo da cabeça, ao lado de um caminhão. A professora, intrigada, perguntou quem era. Ela me respondeu: "É a moça que sorriu para mim no vidro. Mamãe disse para não olhar de novo." A mãe, ao ser procurada, não quis comentar. O silêncio. Grita esses são os registros que o público nunca viu. São relatos fragmentados, não reconhecidos oficialmente, mas que se repetem com padrões claros. A mulher é sempre descrita com cabelos longos, roupas claras, expressão ausente. Sempre aparece de forma inesperada, silenciosa. Os dispositivos eletrônicos, celulares, câmeras, rádios falham na presença dela. E o mais perturbador, as provas somem, fotografias desaparecem, gravações são apagadas, memórias ficam nebulosas. E por algum motivo que ninguém entende, ninguém consegue manter evidências concretas por muito tempo. Há quem diga que a mulher da curva não quer ser lembrada. Outros acreditam que ela só aparece para quem carrega algo dentro de si. Culpa, tristeza, dívida emocional. O que é certo é que os relatos continuam. E cada novo depoimento não exibido reforça a mesma sensação. Ela está lá, observando, esperando, talvez pela próxima oportunidade. E hoje, a pergunta permanece. Incômoda, fria e inquieta. Ela ainda está lá? A resposta: para quem trafega. A BR-381, após o anoitecer, é um sussurro não dito, um arrepio à margem do silêncio. Sim, ela continua lá, mas agora, diferente dos anos anteriores, ela está mais visível, mais falada e mais temida. A lenda viva no século digital, na era das redes sociais, onde tudo é filmado, compartilhado, analisado e desmentido em questão de minutos, a figura da mulher da curva da BR-381 ganhou novos contornos. Não se trata mais apenas de uma história murmurada em mesas de botecos ou nos intervalos entre uma entrega e outra nos pátios de posto. Agora, ela é hashtag, mito, símbolo, sinal. Em grupos fechados no WhatsApp, motoristas trocam alertas. Cuidado no quilômetro 273. Uma alma está rondando hoje. Em fóruns online, relatos são publicados e deletados quase tão rápido quanto surgem. O padrão, contudo, permanece inquietantemente o mesmo. Chuva leve ou densa. Noite avançada. Silhueta branca. Imóvel. Cabelos longos, molhados, cobrindo parcialmente o rosto. Desaparecimento repentino. Usuários que tentaram gravar ou fotografar a figura dizem que os dispositivos travam, que os arquivos somem ou se corrompem, algo que reforça ainda mais o terror místico em torno da aparição. Relatos recentes. 2020 a 2025, com a ascensão dos aplicativos de compartilhamento instantâneo, dezenas de áudios e mensagens vêm surgindo nos últimos anos. O áudio do motociclista gravado em setembro de 2021, um motociclista de nome Fernando relata, com a voz trêmula, que viu uma mulher na curva próxima à entrada de Nova Era, parada sob a chuva com as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Eu juro por Deus, eu reduzi, pensei que fosse uma moça pedindo ajuda. Quando passei por ela, olhei no retrovisor. Ela não estava mais lá. Olhei para o lado e, meu Deus, ela estava na garupa. Eu quase caí, quase bati, mas quando parei não tinha ninguém. O áudio viralizou. Mas pouco tempo depois foi removido de grupos e Fernando nunca mais respondeu às mensagens. O relato do aplicativo de entregas em 2023, um entregador por aplicativo publicou um texto que rodou os fóruns de discussão. Mandaram entregar uma encomenda para uma casa entre Antônio Dias e o trevo de acesso à MG 129. Mas quando cheguei lá, a rua não existia. Fiquei parado no acostamento.
Foi quando vi uma mulher atravessando lentamente a pista, do nada. Ela olhou direto para mim, senti um frio absurdo, dei ré e fui embora. Esse relato, embora pareça genérico, foi acompanhado por uma estranha captura de tela do aplicativo de localização, indicando que a rota apontava para uma coordenada no meio do mato. O efeito psicológico nos motoristas, psicólogos e terapeutas da região tem relatado um aumento expressivo nos últimos anos de motoristas com sintomas de estresse agudo e insônia crônica. A psicóloga Carla M., de Ipatinga, revelou sob anonimato: "Tenho ao menos 3 pacientes que passaram por aquele trecho e hoje têm medo de dirigir à noite. Um deles diz que ela fala com ele em sonhos. Outro relata paralisia do sono com uma figura molhada, parada aos pés da cama. Tais sintomas, muitas vezes associados ao transtorno de estresse pós-traumático, são comuns em sobreviventes de acidentes graves, mas, nesses casos, os pacientes nunca se acidentaram, só a viram. A nova geração, lenda ou advertência? Para os jovens da região, a história é quase folclórica. A moça da BR virou tema de podcasts, vídeos de TikTok, desafios no YouTube e até de músicas regionais. Mas o tom varia. Alguns zombam, outros pedem respeito. Na sala de aula de uma escola pública em Timóteo, uma professora relatou que um aluno se recusou a entrar em um ônibus escolar porque ela sempre aparece no reflexo da porta. O menino, de apenas 11 anos, chorava compulsivamente e disse que a moça tinha a voz da avó dele, que morreu há 2 anos. Casos assim se repetem e demonstram algo ainda mais perturbador. A aparição parece estar mudando. A teoria do presságio. Uma linha de relatos recorrentes indica que a mulher da curva surge pouco antes de acidentes fatais. Diversos motoristas afirmam tê-la visto minutos antes de carros capotarem à frente, de carretas derraparem na pista molhada, de ônibus saírem do asfalto em trechos sem explicação lógica. Ela seria um presságio? Um aviso? Um último apelo para frear o destino? O motorista Antônio Lopes, veterano na BR-381, resume: "Vi ela 2 vezes. Na primeira, ignorei. Horas depois, um caminhão tombou perto do trevo. Na segunda, parei. Fiquei parado, sem coragem de seguir. Quando voltei para a estrada, vi que tinha uma árvore caída no exato lugar onde eu teria passado. Nunca mais duvidei." Teorias atuais. Quem é ela? Com as redes e o crescimento de fóruns de investigação paranormal, diversas novas teorias surgiram sobre quem seria a mulher da estrada. Alessandra Tavares, a teoria original. A estudante de enfermagem desaparecida nos anos 80 continua sendo a principal figura apontada como a possível identidade da aparição. A descrição física bate, o local coincide, e os detalhes simbólicos, vestido branco, mochila abandonada, parada de ônibus, se alinham com os primeiros relatos. A noiva de Nova Era. Alguns historiadores locais resgataram a história de uma jovem noiva que teria morrido em um acidente de ônibus nos anos 70, indo para o próprio casamento. A estrada, na época, era ainda mais perigosa. Ela teria sido enterrada de vestido branco e seu corpo nunca foi totalmente encontrado. Entidade da estrada. A corrente mais sobrenatural acredita que a figura não é humana, que se trata de uma entidade ancestral associada à terra, ao luto e à memória. Ela aparece como mulher, mas seria na verdade a própria dor do lugar materializada. O silêncio das autoridades, apesar da quantidade de relatos, agora documentados, em áudio, texto e vídeo, nenhuma investigação oficial foi aberta nos últimos 15 anos. Quando questionadas, as autoridades afirmam que não há provas materiais e que se trata de folclore popular. Alguns sugerem que há um acordo velado para não alimentar a histeria coletiva. Outros dizem que há algo mais.
Um ex-investigador, aposentado, deixou uma frase enigmática ao ser entrevistado para um documentário que nunca foi ao ar. A gente não fala disso porque não tem como deter o que não quer ser detido. Ela está esperando o que faz dessa história tão duradoura, tão temida e tão presente até hoje não é apenas o mistério. É a constância. A figura não some, não envelhece, não descansa, não fala. Ela apenas aparece, em meio à chuva, à noite, na curva, sozinha. Em cada novo relato é mais um fio puxado de um tecido que talvez nunca revele o todo. Última transcrição, março de 2025A. Última ocorrência registrada nos arquivos não oficiais é de um entregador noturno. O áudio, publicado anonimamente no Reddit, encerra este capítulo. Se você passar pelo quilômetro 273 entre meia-noite e 1 hora da manhã, desligue o rádio. Diminua os faróis e não olhe no retrovisor. Se olhar, você vai ver. E se ver, não fale com ela, porque o que ela quer, ninguém pode dar. E hoje ela continua lá, esperando, ouvindo os pneus passarem, contando os motores e talvez escolhendo.